Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Quem vos fala é o professor Vinícius. São 10h48 deste dia 21. Amanhã nós iniciamos o nosso percurso pelo ano de 2021 na Pinto Martins, na nossa escola, na disciplina de História e, a princípio, ainda através de encontros feitos pela internet. Tá? Vamos procurar diversificar um pouco para, de certa forma, criarmos um maior número de possibilidades de acesso a determinados temas, a determinados assuntos que nos interessam ao longo desse ano na disciplina de História. Vamos procurar fazer o nosso melhor. Sabemos que, a partir do ano que vem, estaremos enfrentando um novo desafio de ensino médio. Temos que sair com uma base boa, temos que ter um contato bastante direto com a disciplina. É uma disciplina muito teórica. No ano ela vai exigir que vocês tenham um conhecimento prévio, que, de certa maneira, obviamente, foi prejudicado pelo que a gente está enfrentando, né, pessoal? Então, o prof resolveu fazer esses vídeos, ou pequenos vídeos de apoio, durante um por semana, de acordo mais ou menos com aquilo que a gente está trabalhando, ou talvez buscando chegar mais próximo disso, e vou postar eles no YouTube, tá? E aí vocês podem acessar lá, depois eu mando o link, e aí vocês podem visualizar sem precisar carregar no celular de vocês ou no tablet de vocês, enfim. Bom, no nono ano, pessoal, é óbvio que a gente vê a história do Brasil, a gente vê a história geral, a gente vê toda a contemporaneidade dos tempos. A gente começa lá entendendo como é que foram o período imperialista, aí a gente já vai entendendo como é que se desenvolveram as novas potências da contemporaneidade, que vão substituir a Inglaterra, que a gente estudou muito no passado. A gente vai ver também vai falar muito sobre o Brasil. Sobre o Brasil, e para poder tentar, até de certa maneira, entender o Brasil de agora, que o Brasil de agora é um Brasil complicado, é um Brasil difícil, um Brasil que realmente tem dado o que falar, né? Mas esse Brasil de agora é fruto de todo esse processo que nós vamos começar a ver a partir dessa nossa primeira aula, que diz o nascimento da República do Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Claro, nesse primeiro momento, até a metade do século XX, significa que vai até 1950, período JK. JK, né, Juscelino Kubitschek, presidente da República do Brasil. Vamos deixar isso como um pequeno marco de nossa manifestação e vamos entender um pouco mais sobre aquilo que nós vamos trabalhar. Bueno, antes de falar um bocadinho sobre isso, porque eu não posso falar muito tempo para não pesar muito o vídeo lá, né? Eu vou dizer para vocês que nós vamos trabalhar com esse livro. Esse aqui é do sexto, vocês têm que ter o do nono. Se não tiver, eu vou perguntar se vai ter logo, quando é que vai ter, porque tem que ter, né? O pessoal tem que devolver esse livrinho aqui, do nono ano do Bolos, tá? Nós vamos trabalhar bastante neles. Eu vou deixar uma cópia digital deste livro maravilhoso aqui no meu Drive, tá? Lá do Google Drive, mas vou passar o link para vocês e vou presenteá-los com esta cópia para quem queira ter este livro maravilhoso no seu dispositivo digital. Eu também vou trabalhar com o Araribá, que é de vários autores e tal, entre outros livros que tem aqui atrás, que tem ali na frente muitos didáticos, para lá também tem muitas revistas, enfim, aqui eu estou no escritório do prof. O escritório, imagina você, né? Aqui onde eu fico mais tempo, faço as minhas coisas. Gente, esse livro aqui, que chama-se A Era dos Extremos, ele fala sobre justamente toda essa época, esse período que a gente enfrenta, a nível geral, principalmente, né? Porque o autor, o Hobsbawm, esse camarada aqui, ele acaba falando muito mais sobre a história geral, né? Mas às vezes até se refere ao Brasil em alguns contextos. Mas, além desses, existem outros livros mais, enfim, que a gente trabalha mais, muitas revistas. Eu tenho muitas revistas sobre esse tema, porque eu gosto né, de ler. Eu leio bastante aqui no meu lugar. Eu vou acabar mostrando para vocês esse lugarzinho para vocês com o tempo, se tudo der certo. Mas, gente, o lance todo é que a gente inicia
nesse negócio de nascimento da república com a formação dessa república. Só que para entender a formação dessa república, a gente tem que entender um pouquinho do passado dela, né? E o passado dessa república é a monarquia, né? Então nós tínhamos uma monarquia no Brasil que perdurou por muito tempo, né? Que se inicia lá, logo após a saída do Dom João VI, né? Que tinha vindo para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas numa época de conflitos europeus, lá por 1800 primeira metade, segunda metade do século XIX, 1805, 6, 7, 8, 9, 10, até 15, quando Napoleão vai perder o poder. Mas esse período é um período que, né, o Brasil começa a ter uma nova forma de tratamento por parte de Portugal, que tinha o poder aqui há muito tempo, né, desde 1500, na verdade. Né? Então, isso tudo contribui, né, para a formação da monarquia, que, na verdade, nada mais é do que a manutenção daquele período colonial, de certa forma, dos portugueses, né, com muitos portugueses em cargos de poder, mais as elites, né, brasileiras que se formavam, mais as elites portuguesas, enfim, existia todo um amálgama, né, uma forma, uma mistura dessas características todas, né, nesse Brasil monárquico, de final da monarquia já, né, já no final do segundo mandato monárquico, assim, porque a gente teve Dom Pedro I, depois teve aquele período regencial, né, por causa da minoria, Dom Pedro ainda era uma criança, tal, né, até proclamar a maioridade dele cedo, enfim, para que ele pudesse estar, ele governa muito tempo, ele deixa o poder muito velhinho, já o Dom Pedro II, mas, né, a gente está falando de uma época já que o Dom Pedro II, enfim, já tinha enfrentado muitas coisas, já tinha se passado muitas histórias do Brasil, né, conflitos, guerras, conflitos internos, coisas do gênero, né? Como, por exemplo, as conjurações mineira e baiana, que influenciaram muito, claro, que foram muito anteriores, né? Se tu for parar para pensar, a conjuração mineira, que é a Inconfidência Mineira, foi no final do século XVIII, lá para 1779, quando eles, né, enfim, frente aos impostos e tudo mais, cobrados pela coroa portuguesa, se rebelam, né? Tiradentes, aquela história que a gente já está cansado de saber do ciclo aurífero e tal, a baiana foi um pouco mais popular e tal. Então, as duas foram sufocadas, as duas foram massacradas pela monarquia, né, até que tem esse manifesto de 1870, já, né, com alguns posicionamentos mais radicais, outros mais conservadores. Quintino Bocaiúva era um deles, um dos pensadores dessa época, né, que acreditavam que a proclamação da República deveria se dar através da participação popular, outros já achavam que as elites é que tinham que comandar, e que de fato é o que vai acontecer, né? Porque não vai ser meio que um golpe o negócio. Mas aí, né, a monarquia aos poucos começa a perder a capacidade, até porque os tempos eram tempos difíceis, eram tempos em que o Brasil não tinha um desenvolvimento compatível, era um país que estava patinando, né, nessa época em termos econômicos, em termos sociais, em termos, enfim, infinidade de fatores. Brasil, né? Brasil, bem Brasil, né? E aí o monarca lá, o imperador, o Dom Pedro II, fica, né, sem saber muito bem como agir, e existem outros políticos, outras classes sociais, né, principalmente aquelas, né, do capitalismo, né, em ascensão nessa época no Brasil, um pouco tardio já, mas que vinham, né, e esse capitalismo é um capitalismo muito, na verdade, rural, porque são os cafeicultores. É a cafeicultura do norte do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, que forma as elites brasileiras. E são esses cafeicultores que vão começar a pressionar a monarquia, né, por mudanças, por, né, tratamentos que pudessem satisfazer os seus interesses pequeno capitalistas já nessa época, ou pré-capitalistas, podemos dizer assim, não sei se podemos dizer assim, mas aqui podemos dizer mais ou menos assim. Né? Além dessa burguesia, dessa elite brasileira cafeicultora que dominava, né, digamos assim, a esfera social e política da época, que era a grande opositora, surgiram os militares. Os militares saem muito fortalecidos da Guerra do Paraguai, que foi aquele horror,
né? A Guerra do Paraguai a gente já estudou, mas a gente pode até parar para ver de novo, porque a Guerra do Paraguai foi um verdadeiro, né, enfim, um morticínio, uma hecatombe, foi uma coisa horrorosa, né, que teve muita culpa da Inglaterra e muita culpa dos Estados Unidos, né, que tinham interesses geopolíticos, geoestratégicos na região, né, em controlar o comércio, enfim, e tudo mais, e aquela região extremamente importante ali, Buenos Aires, Montevidéu e a subida do Rio da Prata, enfim, até o meio da América. Bueno, inclusive o Paraguai, né? Obviamente por isso que os paraguaios sofreram o que sofreram, né? Mas o Brasil também perdeu muito com isso, perdeu economicamente, perdeu socialmente, perderam milhares de vidas, perdeu respeito, perdeu, sabe, diplomacia. O Brasil foi muito mal na questão da Guerra do Paraguai, e quando eles fazem a Tríplice Aliança, que eles destroem com o Paraguai, até então ele tinha ainda, Rosas dominava não era Rosas, já era o Mitre, dominava uma esfera de poder na Argentina, depois tu tinha outros caudilhos no Uruguai ali, mas ainda não havia um consenso, né, para ver o que. Mas aí, então, acho que o capital falou mais alto, né, propostas daqui, negociatas de lá, enfim, e acabam que o Paraguai é destroçado e os vencedores, aqueles militares que surgem ali, acabam também, né, exigindo uma fatia desse bolo junto com os cafeicultores, junto com os burgueses, as elites paulistas e tudo mais. Isso também pressiona a, 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 a monarquia. Mas ainda tem mais fatores, porque a Igreja católica, que também apoiava a monarquia, porque também recebia benefícios da monarquia brasileira, né? Ela também começa a se afastar da igreja por uma questão relativa à maçonaria. Né? A maçonaria é uma espécie de uma confraria, de um conjunto de pessoas que possuem valores específicos e que, enfim, tem todo na verdade é uma política, né, realizada. Eu não entendo muito sobre a maçonaria, nunca tive muitas curiosidades a respeito de estudar a maçonaria, mas sei que ela sempre foi muito influente, né, nas sociedades, inclusive os imperadores eram, os ricos banqueiros eram, enfim, todo mundo era, e muitos padres eram também, só que o Papa diz, não, aqui, ó, maçom não pode ser clérigo, o clérigo não pode ser maçom, e acabou o assunto. E isso gera um problema entre o Império Brasileiro maçom, tanto militares como quem estava como imperador, né, e os partidos daquela época, e aqueles que eram, né? Então, isso também enfraquece o Império Brasileiro. Né? A escravidão, né? A escravidão é uma coisa que também acaba, a abolição, quero dizer, da escravidão, né, pela princesa Isabel, já quase em 1888, quase final já dessa história toda que a gente está vendo, quase na proclamação do golpe da República, né, que foi um golpe da espada, mas que não derramou sangue, para vocês terem uma ideia, que coisa interessante, né, mas essa própria abolição da escravidão também enfraquece. Então, quer dizer, no final da história da monarquia brasileira, do governo Dom Pedro II, a gente já tinha um Brasil esfacelado, né? Um Brasil muito dividido por muitas classes que queriam, enfim, o poder, e queriam uma transformação e tudo mais. Essa transformação, obviamente, não sairia através né, da força da revolução, como nos demais países da América Latina, né? A Argentina, a própria Venezuela, Chile, né? E outros, né? Enfim, mas o Brasil acaba sendo praticamente uma coisa transitória, né? Porque a república que surge ali em 1889, em 15 de novembro, ela até está 8, ali está equivocado, ali, que é ali da escravidão, né? A abolição da escravidão. Mas em 1889 é uma mudança, mas o que vai acontecer? Né? Tá tudo bem, o imperador sai, quem inicia esse processo são os militares, né? A República da Espada, que a gente vai falar no próximo vídeo, né? com o Deodoro, com o Floriano, né? E a gente vai entender todo esse lance, são dois apenas, e depois iniciamos um período de República Velha,
né, que é a história da República, da primeira fase da República. Então é assim que a gente inicia o nosso 9º ano, entendendo como é que se esfacela a monarquia, e aí vocês vão ter também o texto que o prof está mandando, e deve ter algum vídeo, alguma coisa ali para vocês verem também, senão eu posso mandar, e aí a gente vai ver essa história, né, essa criação que não foi muito verdadeira e que não foi muito popular, aliás, não foi nada popular, né, e que não foi muito patriótica, de certa maneira, que acaba criando a República Brasileira, que nós temos até hoje, meio cambaleante, mas é essa, com muitas transformações desde então, é o que a gente começa a ver, né, agora no 9º ano, então, tá, pessoal? Então, vou encerrar por aqui esse vídeo, né? Agradeço muito, assim, e que vocês tenham assistido, e dúvidas vocês me perguntem na próxima aula. Uma boa noite para vocês e até amanhã.